Vamos dar início ao nosso terceiro encontro, terceira parte do nosso seminário, esta parte autoconsciência e dever consciencial. O objetivo é refletir sobre a relação entre as virtudes da autoconsciência e do dever consciencial. Vamos fechar os olhos. Para meditar sobre a autoconsciência e o dever consciencial. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando refletir sobre as virtudes da autoconsciência e do dever consciencial. Em que grau você já as desenvolveu? Como se apresentam essas virtudes em seu interior? Lentamente vamos abrindo os olhos, voltando ao estado de vigília, para aprofundar as nossas reflexões. Vamos começar as nossas reflexões trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, item 7. É uma mensagem de Lázaro, em que ele aborda o dever. Diz Lázaro que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então aqui nós temos uma definição dessa virtude, o dever ou o dever consciencial. Lázaro diz que é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro. Por que consigo mesmo? Porque não há como nós praticarmos com o outro se não começarmos primeiro conosco. Exatamente isso. Então, primeiro, nós praticamos esse dever de consciência conosco, para poder ir ao próximo. Ele diz que o dever é lei da vida. Então, aquilo que nós falamos de manhã, todas as virtudes, elas são também leis divinas, todas. Cada lei divina corresponde a uma virtude a ser desenvolvida pelo ser. Então nós temos a lei do dever e a virtude do dever, uma associada à outra. E ele diz também que nós nos deparamos com essa lei nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Por quê?
tanto nas ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. E por que tanto nessas questões mais corriqueiras, mais detalhadas, e também nos atos mais elevados? Tanto os pequenos atos como os grandes atos estão todos submetidos à lei divina. Por quê? Porque a lei divina está presente na nossa consciência. Então, o dever é uma virtude a ser praticada, a ser exercitada, e a lei do dever é uma lei a ser amada e praticada em todos os atos da vida. Porque muitas vezes nossa consciência mostra que estamos equivocados, mas aí vem o ego e diz assim: não, mas essa é tão pequenininho isso aqui, né? É tão ínfimo, é só uma coisinha de nada, não vai fazer mal nenhum. São as armadilhas que o ego faz conosco. Existe coisa pequenininha para a consciência? Por exemplo, um funcionário público que desvia uma resma de papel da repartição pública está cometendo um delito perante a vida, e um que desvia milhões dos cofres públicos. Ambos estão cometendo delitos. É claro que são delitos consciencialmente, com pesos diferentes, mas são delitos. Por isso que ele diz, nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados ou maiores, tudo nós somos convidados a praticar a lei do dever, exercitando a virtude do dever. O peso é diferente pelas repercussões malévolas que ele vai gerar. Porque um político que desvia milhões, ele está produzindo muito mais mal do que um funcionário que desviou uma resma de papel da repartição, né? Se um roubou R$10, o outro está desviando milhões que vão fazer falta para milhares de pessoas, enquanto que aqueles R$10 vai fazer falta, com certeza alguma falta vai fazer. Então existe uma questão consciencial aí, né? Isso aqui é um ato que não tem nada a ver. Tem tudo a ver, claro que com repercussões diferentes um ato do outro, né? Maior ou menor a repercussão. Se a questão está mais na consequência do que no ato, sim, porque o ato é um desvio de algo que não pertencia à pessoa. As consequências e os males que advier também estarão de acordo com essa intensidade dessas consequências. E os males que advirão desse mal inicial, né? Porque o mal inicial no caso dos 10 milhões, vão produzir outros males, enquanto que o outro é um mal apenas ali. Então a questão consciencial é diferente nesse aspecto. Continua Lázaro dizendo que o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então aqui dá para a gente entender melhor nessa questão do exemplo dado, do desviar algo que vale R$10, desviar algo que vale 10 milhões de reais. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Então nós temos a lei de liberdade. Existe a lei do dever, a lei de liberdade. A lei de liberdade nos diz que nós somos livres para fazer o que quisermos das nossas vidas. Não é isso? Somos livres, podemos fazer o que quiser.
Podemos nos jogar até de cabeça num precipício, fisicamente falando. Podemos. Agora, a lei de liberdade, como nós falamos de manhã também, todas as leis divinas se somam umas com as outras. Nenhuma compete com a outra, porque se uma competir com a outra, ela deixa de ser uma lei divina. E elas se somam juntamente com as virtudes relativas a cada lei, que também deverão se somar. Então nós temos a lei de liberdade e a lei do dever. A lei de liberdade está intimamente ligada à lei do dever, porque está intimamente ligada também a uma outra lei, que é a lei da responsabilidade. Então, virtudes do dever, virtudes do bom uso do livre-arbítrio, virtude da responsabilidade. Se o dever está entregue ao seu livre-arbítrio, quando eu pratico mal o meu livre-arbítrio, o que eu estou fazendo? Eu estou me distanciando da lei do dever. Porque a lei do dever, toda e qualquer lei divina está submetida a qual outra lei? De amor, justiça e caridade. Essa é a lei maior. Todas, sem exceção, estão vinculadas a essa lei maior. Então a lei do dever me convida a fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a mim. Me convida a amar o próximo como a mim mesmo. Essa é a lei do amor. A lei de justiça está intimamente ligada à lei do amor e à lei de caridade. Então, todo ato livre que eu fizer deve estar em sintonia com a lei do dever. O dever de praticar aos outros aquilo que eu gostaria que os outros praticassem para mim. O dever de amar ao próximo como a mim mesmo. E aí ele coloca, é o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior. A consciência, nós vimos bastante de manhã, que é o divino dentro de nós, nos convidando a estar em sintonia com ela. A virtude que nos sintoniza com a consciência é a autoconsciência, a consciência de nós mesmos. Então, essa consciência é o guardião da probidade interior que adverte e sustenta. O que são as advertências da consciência? Quando uma pessoa vai realizar algo que ela não gostaria que fizessem a mesma coisa com ela, a consciência adverte ou não? Adverte. Né? São as vozes alerta da consciência. O mentor Honório até escreveu um livro, que foi inclusive prefaciado pela mentora Joana de Ângeles, Vozes Alerta, que aborda exatamente as vozes alerta da consciência, que nos adverte e nos sustenta. Mas aí Lázaro vem e diz, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. O que são esses sofismas da paixão? O quê? É o auto-engano, produzido pelo ego. Então o ego, acostumado a ser servido, não quer servir ao ser essencial. Então ele quer ser servido. E aí o que ele cria? Sofismas. Quando nós falamos ego, nós não estamos falando como se for, é apenas didática a questão, porque como nós vimos na parábola de hoje cedo, o ego, ele não é uma entidade à parte de nós, é parte de nós. Mas quando nós estamos identificados com o ego, o que acontece? Nós criamos pseudo-verdades
que são os sofismas. O que é um sofisma? É uma pseudo-verdade. O sofisma é quando eu pego algo verdadeiro, algo mentiroso, e distorço aquele algo mentiroso com base em algo verdadeiro. Então eu crio um sofisma. Por exemplo, na hora de eu agir, um sofisma que eu posso criar não, mas você tem o direito. Você tem o direito de fazer assim, de agir assim. É verdadeiro? Nós temos o direito de fazer o que quisermos das nossas vidas? Temos. Existe uma lei divina que permite isso. Qual lei? Lei de liberdade. Agora, a lei de liberdade, nós acabamos de ver, está intimamente ligada à lei do dever, que está ligada à lei de responsabilidade. Podemos fazer o que quisermos, mas percebamos que nessa frase não há ela não se caracteriza como um sofisma. Não, você é livre para fazer o que você quiser, você tem o direito. Afinal, você dá o suor aqui nessa repartição, você tem direito a levar uma resma de papel para casa. Vamos supor que o funcionário público tenha esse pensamento, ele é espírita, então a vozinha alerta buzina na cabeça dele, e ele fala: não, mas você dá o seu suor todos os dias aqui, você tem o direito. É uma frase baseada numa lei divina natural, que é verdadeira, mas sofismada. Sim, você tem o direito, mas o direito que todos nós temos, ele só existe quando o que, gente? Quando praticamos inteiramente o dever. Quando praticamos inteiramente o nosso dever, aí nós temos direitos. E como que o direito pode lesar alguém? Se o dever é de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a si. O direito é de cumprir com aquilo que a consciência nos determina, né? Então o dever e o direito estão intimamente associados. Então quando a pessoa cria esse sofisma para distorcer uma lei divina, o que ela está fazendo com ela mesma? O auto-engano muito grave, muito grave. E é muito comum esse tipo de auto-engano. Então nós criamos sofismas. Não, só hoje. É só essa vez. Não, depois você pratica aquilo que... Não são vozes, aí já não alerta. Vozes do ego que falam na nossa mente, muitas vezes. Quando as vozes alerta vêm e nos adverte, nos sustentam, a gente entra com o sofisma da paixão. E aí, algo que nós sabemos que deve ser consciencial, acaba sendo sofismado, acaba entrando num processo totalmente desvirtuado. Faz sentido, gente, o que nós raciocinamos, que nós refletimos? Agora vamos voltar para o livro Momentos de Consciência, de Joana de Ângeles, a mensagem 14. A mentora diz que a consciência lúcida mantém-se vigilante a fim de não gerar conflitos e sofrimentos para si mesma através dos conceitos infelizes emitidos e das ações perniciosas praticadas. Então vejamos, tem tudo a ver com a mensagem de Lázaro que nós acabamos de estudar. A consciência lúcida mantém-se vigilante. Para quê que a consciência lúcida vai se manter vigilante? Para não entrar no movimento do ego de sofismar as verdades, né? A fim, com essa vigilância, não entrando
em conflitos e sofrimentos desnecessários. Como ela diz aqui, através dos conceitos infelizes emitidos e das ações perniciosas praticadas. Continuemos com o texto. Conhecendo os deveres que lhe dizem respeito, amadurece as responsabilidades, porquanto se utiliza das ocasiões propiciatórias para desenvolver mais os potenciais que lhes jazem inatos, ampliando a área de percepção. Então, a partir do momento que nós conhecemos os deveres, nós vamos fazer ampliar o quê? A autoconsciência. Além da autoconsciência, o que nós ampliamos também? As responsabilidades pelos nossos atos, está no texto. Então, a partir do momento que nós vamos ampliando, conhecendo o que nos cabe a fazer, nós vamos ampliando as nossas responsabilidades. E aí ela diz aqui, porquanto se utiliza das ocasiões propiciatórias para desenvolver mais os potenciais que lhes jazem inatos, ampliando a área de percepção. Então, aquela percepção que nós vimos na técnica parda de manhã, ela vai se ampliando e nós vamos ampliando cada vez mais a nossa lucidez consciencial. Se ampliamos a lucidez consciencial, o que vai acontecer conosco? Mais livres. Só que aquela liberdade plena do cumprimento do dever e de estarmos em paz com a nossa consciência. A consciência do dever não é resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promove a criatura, libertando-a dos instintos agressivos, da libido, das paixões asselvajadas. O que a mentora está querendo dizer aqui? O que são esses arquétipos mitológicos? As crenças limitadoras esses arquétipos mitológicos geram as crenças limitadoras. Você tem que agir assim, porque senão você vai para o inferno. Lá no inferno tem um capeta com tridente, pondo fogo nas almas por toda a eternidade. Que é isso? Um arquétipo mitológico. Antigamente, como eram as coisas? Voltadas à consciência ou voltadas à proibição? As pessoas tinham que fazer porque senão havia uma sanção, né? Então são arquétipos mitológicos. No movimento espírita nós já não falamos mais do capeta, do inferno, do demo, mas nós trocamos pelos obsessores. Olha, cuidado, se você não fizer, o obsessor te pega. É a mesma coisa, são os arquétipos mitológicos que nós trazemos por atavismos para dentro do movimento espírita e ainda ameaçamos as pessoas. Às vezes ameaçamos até das tribunas, no atendimento fraterno. Olha, cuidado, você tem que fazer, você tem que ir para a favela dar cesta básica para os outros, porque senão... E aí o que acontece com a pessoa? Ela realiza aquilo que é para ser realizado, que são as questões conscienciais da vida? Não. Ela pode até fazer alguma coisa, mas ela faz com uma pressão interna. Por isso a mentora diz... A consciência do dever não é resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promovem a criatura. A conquista é algo desenvolvido utilizando qual lei? Em primeiro lugar, que lei que nós devemos? Lei de liberdade, para fazer a melhor escolha.
Ao fazer a melhor escolha, o que nós fazemos? Nós vamos aí exercitar amorosamente, trabalhando em função do nosso aperfeiçoamento. Tá? Então vamos fazer os exercícios quantos forem necessários a partir desse bom uso do livre-arbítrio. E aí, como ela diz aqui, libertando-a dos instintos agressivos, da libido de simplesmente viver para comer, dormir e fazer sexo, das paixões asselvajadas. Então a pessoa vai se libertando de todas essas questões instintivas, apaixonantes do ser. Por quê? Porque escolheu se libertar, escolheu o melhor caminho. Isso é resultado da consciência do dever. Pode-se medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. A ausência dela indica o primarismo, mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto que a sua manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores ético-morais. Então vejamos que a mentora coloca aqui que nós vamos conhecer uma pessoa pela consciência do dever que ela manifesta. Independe das conquistas intelectuais. É aquilo que nós vimos de manhã, né? Muitas vezes a pessoa está intelectualizada, mas a moral está distanciada do intelecto. Ela ainda não adentrou nos pródromos da razão. A razão, do ponto de vista profundo, ela associa intelecto e emoção e o cumprimento do dever. E aí a pessoa realmente realiza aquilo que é para ser realizado dentro dessa questão que ela põe aqui também dos valores ético-morais. Então, todos nós somos convidados a desenvolver isso. Então, quando a pessoa não tem essa consciência do dever, ou ainda ela é muito embrionária, nós já conhecemos o estágio evolutivo que ela está. A inteligência reflete os esforços que se exteriorizam pelo cérebro, enquanto a consciência promana dos refolhos do espírito. Todos nós temos o cérebro. Se formos inteligentes, vamos manifestar isso pelo cérebro. Mas a consciência acontece na intimidade do espírito, porque o espírito é um ser consciencial e vai se manifestar no espírito. Faze da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. A morigeração, a equanimidade, o dever lúcido marcharão contigo, proporcionando-te estímulo e mais conquistas, sem que o cansaço, o tédio e a amargura encontre pouso em teus sentimentos e disposições. Então, a morigeração, que é a moralização, a equanimidade, que é uma outra virtude de nos tornarmos equânimes, justos, o dever lúcido, que é o dever consciencial, marcharão contigo, proporcionando estímulo e mais conquistas. E aí o que vai acontecer com o amigo que fica na cama, se nós buscarmos tudo isso? Quem estava aqui de manhã, o amigo que fica na cama, quem é? A má vontade. Então, os filhinhos da má vontade, temos mais 2 filhinhos aqui, 3, cansaço, tédio e amargura, que ficam na cama junto com a má vontade. Então, essa realidade que é transitória no ser vai sendo
superada pela autoconsciência. Se é isso o descanso para a alma, o descanso para a alma é consequência desse processo todo. Porque a partir do momento que a pessoa vai exercitando as virtudes, essas virtudes que são mais profundas, ela alcança a condição da serenidade consciencial. Então a serenidade consciencial já é uma virtude filha da virtude mãe, que é a autoconsciência, o dever consciencial, a equanimidade. Então as virtudes, assim como os sentimentos egóicos têm filhos, as virtudes profundas também têm outros filhos, que vão produzindo toda uma série de filhos e até de netos das virtudes básicas. Então a autoconsciência, a consciência, o dever consciencial são virtudes profundas, que são mães de outras virtudes. Numa outra mensagem do mesmo livro, Momentos de Consciência, mensagem 1, ela diz que o momento da conscientização, isto é, o instante a partir do qual consegues discernir com acerto, usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. Então vejamos a profundidade desse parágrafo aqui. Então, que momento de conscientização é esse? O momento do despertar da consciência, que o amigo que vem do caminho chega na nossa casa. Chega na nossa casa e ele pode nos pegar desprevenidos, nos pegar na cama ou nos pegar laborando, dispostos ao labor. Quando ela diz que é o instante a partir do qual consegues discernir com acerto. Então, essa palavra aqui, discernir, o que é? Qual é o sentido de discernir ou do discernimento, que é a virtude? Discernir é o ato, é o verbo, é a ação. É o poder de escolher entre duas coisas, duas ou mais coisas. Então é o discernimento. Nós não acabamos de refletir que a lei maior é a lei de amor, justiça e caridade? A partir do momento que nós adentramos no significado dessa lei, o que nós adquirimos para todo sempre? O discernimento. Então a capacidade de fazer escolhas amorosas, escolhas que nós depois não vamos lamentar que as fizemos, porque nós faremos a melhor escolha, utilizaremos bem o nosso livre-arbítrio, e utilizando bem o nosso livre-arbítrio, nós vamos seguir, como ela diz aqui, com equilíbrio. E aí, nesse momento, nós chegamos no ponto elevado da condição de ser humano. Porque é o ser humano que sabe discernir o que é melhor para si mesmo e faz esforços para praticar o dever consciencial de seguir por aquele caminho. Muitas vezes o ego vem e nos leva para uma situação ou para outra situação, mas nós fazemos o trabalho de nos libertarmos desses sofismas do ego. Por exemplo, você já chegou no nível de saber que o melhor é praticar o bem no limite das próprias forças, como nos ensina a questão 642. Então é o momento da conscientização. Você já se conscientizou disso, tá? Tomou consciência dessa verdade. O ego fica parado? Não. Ele vai atentar o tempo todo, exatamente. Como que o ego atenta? Não vai não, fica em casa. Você tem direito, é um sábado à tarde, ir lá naquele seminário chato,
Não precisa não. Vai ter outros. E você já sabe disso. Isso para as pessoas que nem se conscientizaram. Tem a festa, tem o churrasco, tem as questões da libido que nós vimos agora há pouco. Mas nós estamos falando de pessoas que já têm uma certa consciência, mas que ainda o ego fala alto em determinados momentos. Então o ego vai falar alto ou no nível da ansiedade de consciência, da exigência de uma perfeição, ou vai falar no nível da negligência, para você, não, deixa quieto, deixa isso, deixa aquilo. Ou ambos ao mesmo tempo, o ego vai chamar atenção. E aí o que faz a pessoa consciente do dever? Ela coloca o ego a serviço do ser essencial. Ela coloca, eu sei que é mais cômodo permanecer deitado na cama, mas eu não nasci para ficar deitado na cama. E levanta e vai à ação. Isso tem a ver com aquilo que eu quero para a minha vida, exatamente. Por quê? É o bom uso do livre-arbítrio. Porque nós temos a liberdade de ficar na cama, temos a liberdade de ficar nos exigindo perfeição, né? Mas temos o compromisso de usar bem o nosso livre-arbítrio, o nosso querer, né? A consciência nos convida a isso, né? É claro que, como disse Jesus, são muitos os convidados, poucos os escolhidos. A consciência convida o tempo todo. Quando nós vamos nos escolher, depende de nós. Se isso nos dá autonomia, exatamente. Essa é a essência da autonomia. Por isso que o ser humano alcança o ponto elevado na condição de ser humano. É o ser humano que age por autonomia. Não precisa ninguém ficar cutucando, olha, vamos, vai ser bom para você. Tá bom, eu vou. Só que vai de corpo presente, mas o espírito fica em casa na cama. Não é assim que as coisas funcionam, né? Se o espírito ficar em casa na cama, você está ali, ainda vai dormir na aula do seminário, vai ficar com raiva na atividade que você foi chamado a fazer. Alguma coisa perturbadora vai acontecer e a pessoa não realiza aquilo que ela é convidada a realizar. Quando o amigo vai mal-humorado atender, porque chegou no auge do sofrimento, e aí ele faz, não por amor, mas pela dor e pelo sofrimento. Efeito natural do processo evolutivo, essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos, como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. Então aqui nós estamos vendo o parâmetro entre o bom uso e o mau uso do nosso livre-arbítrio, né? A autonomia que a Larissa colocou é exatamente isso. A pessoa entra nessa autonomia, não precisa ninguém estar falando para ela, ela mesma escolhe entre o dever ou a irresponsabilidade, a honra e o desar e assim por diante. Então ela vai buscar fazer as melhores escolhas, porque isso é o que está na própria consciência. Trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. Então aqui nós já temos as filhas, as virtudes filhas dessas mais profundas. Se nós agimos assim, né, nós vamos obter os benefícios imediatamente. Que benefícios são esses? O bem-estar, a harmonia, o progresso moral, a tranquilidade. Passamos a viver num estado de equilíbrio, de aquilo que nós falamos de manhã, alegria existencial, né? Que não é
pura e eterna felicidade do futuro, mas já é a alegria de estarmos no caminho correto. Os fenômenos existenciais e as ocorrências, sim. As questões existenciais são as questões profundas do ser. As questões circunstanciais são tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, no nosso dia a dia, acontecem muitas questões circunstanciais que repercutem nas existenciais e vice-versa. Tá? Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. É a força que nos propele, porque nascidas nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Então, essa força maior que provém do espírito imortal, em sintonia com o Criador, como também nós falamos bastante nos encontros da manhã. Uma outra mensagem do livro Momentos de Consciência, mensagem 8, a mentora diz: a consciência não é inteligência no sentido mental, mas a capacidade de estabelecer parâmetros para entender o bem e o mal, optando pelo primeiro e seguindo a diretriz do equilíbrio, das possibilidades latentes, desenvolvendo os recursos atuais em favor do seu vir a ser. Então, aquilo que nós já comentamos, né? O vir a ser é o estado do espírito crístico. O hoje são as nossas escolhas aqui e agora. Se nós escolhemos entre o bem em relação ao mal, como ela diz, optando pelo primeiro como diretriz de equilíbrio, tudo mais vai acontecer por consequência desse estado interior que nós buscamos. Então, isso é a consciência do dever que vai proporcionar o discernimento. A Odete pergunta essa questão da consciência não inteligência no sentido mental. Lembrando que no segundo encontro, na segunda parte da manhã, nós colocamos a definição do que é mente, do que é consciência, lembra? A consciência é o próprio espírito na sua essência. A mente é um atributo do espírito, assim como a inteligência também é um atributo do espírito. Então a consciência é a própria essência do espírito, agindo em sintonia com as leis divinas. Enquanto que a inteligência, você pode estar usando só a inteligência do ponto de vista mental. Tá? E a inteligência do ponto de vista mental, ela vai ser apenas um atributo para você realizar ações que podem ser até egóicas. Já a consciência, com a consciência, você nunca vai agir de forma egóica, né? É da forma consciencial ou essencial. Essas possibilidades que se encontram adormecidas são a presença de Deus em todos, aguardando o momento de desabrochar e crescer. Então as possibilidades estão todas aqui, porque são potencialidades do espírito imortal, aguardando o quê? O despertar, para que nós usemos o quê? A vontade vem em seguida. Vamos usar o quê? O livre-arbítrio, a liberdade de ação. As possibilidades existem, os potenciais existem. Quando nós vamos despertar para exercitá-los, depende de nós. A consciência, nos seus variados níveis, consubstancia a programação das ocorrências futuras, através das quais conquista os patamares da evolução. Então, nós temos vários níveis de consciência que nós vamos ver mais para frente, mas toda essa questão das ocorrências futuras começa na decisão aqui agora, quando é feito com autoconsciência. Enquanto adormecida, a consciência funciona por automatismo,
que se ampliam do instinto à conquista da razão. Quando a lucidez faculta o discernimento, mais se favorecem os valores divinos que se manifestam, aumentando a capacidade de amar e servir. A consciência adormecida acontece quando? Quando nós tentamos burlar as leis divinas na nossa consciência somente. Essa é a consciência embotada, né? Quando o ser humano está ainda na posição do instinto. No início da evolução do ser humano, a consciência ela está adormecida e gradualmente ela é convidada a entrar no estado de lucidez, de consciência plenamente desperta. A grande questão é que muita gente que já poderia ter a consciência desperta, que a mantém adormecida. Aí entra isso que o Rafael colocou, da questão da pessoa a embotar, anestesiar a consciência e colocá-la artificialmente para dormir, já podendo ter a consciência lúcida. Agora nós vamos adentrar numa outra obra muito profunda de Joana de Ângeles, que é o Autodescobrimento, nas páginas 47 a 50. Adquirir a consciência plena da finalidade da existência na Terra constitui a meta máxima da luta inteligente do ser. O ser responsável é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos. A responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico e que é adquirida pela vivência das experiências humanas harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. Então vejamos aqui. Nós estamos todos encarnados com que objetivo? Evoluir é o processo genérico. Ser feliz é consequência. Para despertar da consciência, está aí bem no início do texto. Adquirir a consciência plena é o nosso grande compromisso. Como ela diz, é a meta máxima. Então vejamos, essa virtude que nós estamos trabalhando neste seminário é a meta máxima desta existência. Todas as demais virtudes estão intimamente ligadas a ela. O ser responsável é aquele que se desincumbe fielmente dos deveres e encargos que lhe são conferidos. Então nós temos o dever de consciência para o despertar. Então, o ser responsável é aquele que se incumbe desse dever. Aí depois ela diz, a responsabilidade que resulta do amadurecimento psicológico é adquirida pela vivência das experiências humanas, harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros, conciliando o cumprimento das atividades com as circunstâncias nas quais se apresentam. De que princípio evangélico ela está falando aqui indiretamente? Que vai ser o grande parâmetro de amadurecimento do ser. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Então esse é o grande parâmetro da autoconsciência. Quando ela diz aqui que é uma harmoniza o dever com a compreensão das necessidades dos outros. Então é o grande parâmetro. Porque quando o Espírito Lázaro diz que o dever é primeiro conosco para com o outro, porque nós só vamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, quando nós fizermos o que primeiramente? Quando nós
adquirimos esse estado de autoconsciência. É um trabalho interior que você entra em sintonia com esse aguilhão da probidade interior dentro de si. Aí você tem como verdadeiramente fazer aos outros sem nenhuma proibição, porque você vai fazer por autoconsciência. Você vai fazer porque você sente que é assim. Não precisa de ninguém falar para você que não é para fazer. É a autonomia que o espírito é convidado a desenvolver. Poderíamos dizer que a autoconsciência seria a antítese do egoísmo. Está ligado, porque o altruísmo, que é a virtude que transforma o egoísmo significa literalmente o culto ao ego. O culto ao ego e o altruísmo, é o culto ao alter é o outro. É quando a pessoa entra no movimento de sintonia com o outro. Então o altruísmo ele é filho da autoconsciência. Quando a pessoa se torna autoconsciente, ela vai em direção ao próximo para fazer ao próximo aquilo que ela gostaria que fosse feito assim, em todos os aspectos. Se ela quer viver bem com o outro, ela vai fazer ao outro aquilo que ela gostaria que fosse feito assim. Quem assim age responsavelmente torna-se pessoa ponte, ao invés a postura de ser obstáculo, gerando dificuldades e perturbações. Então esse conceito bem interessante que ela coloca, de nos tornarmos pessoas pontes. Existem as pessoas barreiras, que são obstáculos, não. E as pessoas ponte, que fazem essa ligação, porque aquele que faz ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a si, se torna essa pessoa ponte, que está sempre em sintonia com o outro, para ligar, para unir, e não para bloquear, obstaculizar. No mesma obra Autodescobrimento, nas páginas 35, 36, 11, 12, 40 a 44, ela nos aborda muitos conceitos acerca da autoconsciência. Vejamos. O ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Então, esse conceito que nós estamos trabalhando desde cedo. O ser consciente, a autoconsciência é, sobretudo, um estado de liberdade. Porque a lei primeira que nós vamos cumprir é a lei de liberdade, para fazer a melhor escolha. Escolha sem imposições internas, sem imposições externas, livre de todo e qualquer fator ligado aos atavismos. E a pessoa escolhe ser esse indivíduo livre e realizador do bem operante. Alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas que aguardam os estímulos que fomentam o seu despertar e a sua realização. Então nós somos convidados a entrar nessa livre escolha, para alcançar esse nível de entendimento. E aí ela coloca como fazer isso, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas. Por isso, o bom uso do livre-arbítrio. Porque se nós não
fazemos as melhores escolhas, as potencialidades permanecerão adormecidas. E só vão despertar se nós as estimularmos, como somos convidados a fazer. Não conscientes das respostas da vida, obedecendo aos automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumento de sofrimento para si mesmas, como para os outros, que lhe experimentam a presença ou delas dependem. Então vejamos, por que o parâmetro é esse preceito evangélico? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Porque se nós permanecermos com a consciência adormecida, nós vamos gerar muito sofrimento para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta, independente de ativamente fizermos sofrer ou passivamente, só com a nossa presença nós faremos o outro sofrer. Então, é fundamental que despertemos para essa realidade. Fazem-se imprescindíveis alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento, com a finalidade de bem-estar e de logros plenos, a saber. Então agora ela vai elencar uma série de recursos importantíssimos que nós devemos nos atentar a eles para poder entrar nesse movimento de autoconsciência e dever consciencial. Insatisfação pelo que se é ou se possui, ou como se encontra. O que ela está querendo dizer aqui, gente? É um convite a sair do comodismo, exatamente. A pessoa que se acomoda, ela não se satisfaz com qualquer coisa. Não, tá bom assim, você já evoluiu o suficiente. Os sofismas do ego. Não, já está fazendo demais. Você já faz isso, você já faz aquilo, você já conseguiu isso. Não existem essas vozezinhas do ego que vêm para nós de vez em quando. O ser autoconsciente nunca se satisfaz com a faixa que desenvolveu. Então, quando ela diz insatisfação pelo que se é, já conquistei alguma coisa? Sim, mas o parâmetro é o bem no limite das minhas forças. Será que eu já ultrapassei esse parâmetro? Se eu ultrapassei, posso até descansar um pouco, mas se eu não ultrapassei, se eu ainda nem cheguei nele, porque a maioria de nós nem chegou nele, então é necessário que nós não nos satisfaçamos com esse estado de comodismo. Então, insatisfação pelo que se é, pelo que se possui, como se encontra. Se eu já cresci, é mais um parâmetro para que eu possa crescer mais ainda, e fazendo esforços cada vez mais na direção daquilo que a minha consciência me pede. Jamais nos acomodarmos, seja numa ausência de crescimento, seja num crescimento já realizado, mas está sempre nos estimulando ao progresso. Então é exatamente a essência dessa frase dela. Desejo sincero de mudança. Para quê que é necessário isso? Vamos lembrar da técnica parda que nós vimos de manhã. Tem a ver com qual dos itens? Decisão. Com a decisão. Enquanto a pessoa não tiver o desejo sincero de mudança, ela fica na indecisão. Um dia desses eu faço, uma hora dessas eu começo, e fica postergando as possibilidades. Eu quero ser uma pessoa melhor. Se eu quero, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu mereço me tornar uma pessoa melhor.
Então esse desejo sincero de mudança vai estimular a criatura àquilo que deve ser feito. Persistência no tentame. Para quê? Qual dos itens da técnica PARD está ligado a isso aqui? Com a ação, né? Porque a ação pede de nós o quê? Esforço continuado, paciente e perseverante. Todo o processo de crescimento interior, ele é continuado e realizado com paciência e perseverança ou persistência, que é a mesma coisa. Então, por quê? Se nós não fizermos exercícios de persistência ou de perseverança, o que vai acontecer? Qual é a nossa tendência? De ir para a cama, né? De ir para a cama junto com os filhinhos. E ficamos lá, desistimos. Não, já está bom assim mesmo. E vamos para a cama e ficamos lá, na cama, esperando as coisas acontecerem. Disposição para aceitar-se e vencer-se. O que significa isso? É vencer o quê? Si mesmo, mas vencer o que em si mesmo? Vencer os dois movimentos, da exigência e da negligência, que são os dois movimentos do ego, né? Nós vimos na parábola do Evangelho, dos dois movimentos do ego que vão dar origem a todos os demais, tanto a exigência quanto a negligência. E como que se vence? Pela autoconsciência, né? Aceitando que existem as tendências, mas nunca nos acomodando nelas, né? Então nós aceitamos que estamos num processo de evolução, que a evolução é gradativa, que ela acontece de uma forma suave, mas não é devagar quase parando, é devagar, mas sempre. Emmanuel, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem muito bonita que tem esse título: devagar, mas sempre. Esse é o processo que vai nos levar a vencer tanto a negligência quanto a exigência. Capacidade para crescer emocionalmente. O que significa isso? Ela acabou de dizer que nós temos possibilidades infinitas. E agora ela coloca que um dos quesitos é a capacidade para crescer emocionalmente. Tem a ver com uma questão psicológica muito profunda, essa recomendação aqui. Uma pessoa que cresce emocionalmente, o que vai acontecer com ela? Nós vimos agora há pouco num texto dela também. O que vai acontecer com ela no nível consciencial? O que vai aumentar para ela? As responsabilidades frente à vida. E tem muita gente que não cresce para não ampliar a responsabilidade. Responsabilidade em todos os sentidos, com ela, com o próximo, com a vida. E tem muita gente que boicota exata a capacidade para não adquirir responsabilidade. Porque ela sabe que a consciência vai pedir dela cada vez mais responsabilidade consigo mesma e com o próximo. Como ainda ela está querendo ficar um pouquinho mais do que deveria na cama, ela boicota. Ela ainda quer permanecer lá na cama, da ociosidade, da má vontade, né? Já cresceu um pouquinho, mas ainda quer permanecer. Por isso que é necessário exercitar a capacidade para crescer emocionalmente, assumindo todos os ônus e os bônus disso. Os ônus o que é? Essa responsabilidade maior para que nós possamos exercitar cada vez mais as virtudes. E o bônus são os benefícios que nós vamos obter por isso.
Então vale a pena pagar o preço, vale a pena fazer os esforços necessários. O homem e a mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Recém-saídos do instinto em processo de conscientização, demoram-se no trânsito entre o primarismo, a sensação e a razão, passando pela emoção. Então ela está falando aqui dos homens e mulheres na Terra, né? Então, todos nós somos seres emocionais. Agora, de que forma nós somos emocionais? Recém-saídos do instinto. E estamos nesse processo de conscientização. Ainda demoramos no trânsito entre o primarismo, que são as sensações, e a razão, passando pela emoção. É a condição nossa ainda num planeta de expiações e provas, que está em breve deixando de ser planeta de expiações e provas, mas que ainda trazemos muito desse primarismo em nós, nesse planeta, individual e coletivamente. Inicialmente, cada indivíduo deve realizar uma avaliação a respeito da própria emotividade para identificar se a mesma se encontra embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou sob estímulos enobrecedores. Então vejamos, são níveis de consciência em que as emoções em nós vão estar ou embotada, exaltada, indiferente, apaixonada ou enobrecida. Vejamos cada um desses individualmente. Embotada não registra as manifestações da afetividade conforme se expresse, buscando apenas a fonte das sensações rudes em cujo desbordar se compraz. Então, o embotado é aquele ser que ainda está numa situação primitiva e o que ele quer são as sensações rudes, próprias do ego mesmo. E a pessoa se compraz naquilo, nas paixões, nas questões libidinosas, sensualistas da vida. Então, a consciência permanece embotada. Exaltada, perde a diretriz do comportamento, deturpando quaisquer manifestações de carinho e perturbando o discernimento. Então a consciência, a pessoa exaltada, o que vai acontecer com ela? O próprio termo indica, né? Exaltação. Exaltação significa o quê? Exagero, né? Então o exagero vai produzir o quê? O nível da afetividade, das emoções, um desequilíbrio, né? E vai perturbar o discernimento. A pessoa se torna aquela pessoa, tudo para ela é exagerado. A indiferente é aquela que ignora o rumo das exteriorizações, morrendo por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Então vejamos o que ela está querendo dizer aqui. Esse morrendo, ela coloca sempre em itálico palavras que têm um sentido simbólico, não deve ser visto ao pé da letra. Então a pessoa indiferente, ela ignora o rumo das exteriorizações. As exteriorizações são as manifestações exteriores de afeto das emoções. Então ela morre, entre aspas, simbolicamente falando, por efeito de satisfações não saciadas e de prazeres não fruídos. Quando a pessoa quer usufruir determinado prazer e não consegue, não tem jeito de que chega até se matar, literalmente falando, se suicidar por causa disso? Não tem? Muita gente. Tem gente que prefere morrer
do que ter, por exemplo, uma doença sexual e ficar com impotência ou impossibilidade de fazer sexo. Não tem gente assim? Muita gente. Preferia morrer, porque para ela, a vida dela está centrada em obter prazer. Tudo mais ela nutre uma indiferença. Pode ser pessoas inteligentes, pessoas que ocupam posições de relevo na sociedade, mas ainda estão focadas no prazer. E se esse prazer não pode ser fruído, ela entra numa indiferença profunda em relação à vida. É o que a mentora está querendo dizer aqui com essas pessoas que chega nesse nível de indiferença. Para ela entrar em estados de depressão, por exemplo, de tendências ao suicídio e outros processos mais que a pessoa passa a ter uma indiferença frente à vida, é um passo. Porque ela não consegue fruir os prazeres como gostaria, não está saciada, aí ela prefere negar totalmente a vida. Ela gera uma morte psíquica de si mesma, quando não matam o próprio corpo, achando que vão matar tudo isso dentro de si. Apaixonada manifesta-se a um passo da alucinação, porque mantendo os remanescentes dos instintos fisiológicos, deixando que predomine os desejos hedonistas em egocentrismo infeliz. Então, a pessoa apaixonada é aquela que tem muito da exaltação daquela anterior, mas ela está focada na plena satisfação dos instintos. E ela mantém isso tudo e ela quer cultuar o prazer a despeito de qualquer outra coisa. Por isso que ela diz aqui que predominam os desejos hedonistas. Hedonismo o sufixo ismo é o culto, culto àquilo que é prazeroso. Significa tudo aquilo que gera prazer para a pessoa, prazeres egóicos. E ela entra nesse egocentrismo infeliz. Por quê? Se para ela obter prazer, ela precisar passar por cima de alguém, passar pelos sentimentos de alguém, ela nem pensa duas vezes. Está muito ligada às paixões puramente sexuais, sensuais, em que se usa o outro como instrumento de prazer, sem se importar com aquilo que acontece com o outro. Enobrecida, somente quando estimulada pelos objetivos enobrecedores, estabelece paradigmas e patamares de autorrealização e integração nos mecanismos da vida. Então, quando a pessoa chega nesse nível, em que ela busca esses objetivos enobrecedores, ela vai estabelecer esses paradigmas em que a autorrealização é o primordial. Aí entra tudo aquilo que nós vimos de manhã: auto-reconhecimento, auto-esforço, auto-realização. O que importa são as questões do espírito imortal, em primeiro plano. As questões sensuais fazem parte da vida, mas não são a própria vida. E ela foca no espírito imortal. Importante é nós sabermos qual deles nós estamos mais ligados, Não aquilo que a gente gostaria, mas aquilo que realmente nós sentimos que é. Se nós transitamos entre um e outro, no estado evolutivo, no processo evolutivo, sim. Agora, não é assim, eu estou na consciência enobrecida, de repente eu volto lá para apaixonada. Isso não, porque isso é retrogradar, o espírito não retrograda. Às vezes a gente pensa que já está na enobrecida, de repente a gente
percebe que está na apaixonada, ou na exaltada, ou na indiferente. Ainda não alcançou o nível enobrecido de vida. A pessoa ter as outras e fazer exercícios para enobrecer a consciência, sim, esse é o nosso objetivo, é o grande objetivo da vida, né? Dos outros níveis, alcançar o nível da consciência enobrecida. Nessa natural escalada para os níveis de consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se. Então, mais alguns parâmetros que ela vai oferecer aqui. Como reage diante de si próprio? Fazer uma análise cuidadosa diante dos desafios: cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio e inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexo de inferioridade e de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então, esse é um parâmetro muito significativo. Quais são as suas reações diante das circunstâncias? Você ainda reage com cólera, com ciúme, com mágoa, com revide, com ódio, com inveja? Você pensa que está na enobrecida, ainda não está. Ainda não chegou lá. Porque todos esses parâmetros aqui, como ela diz, pressupõem um processo de inferioridade do ser ainda. Você ainda nutre complexo de inferioridade ou de superioridade? Inferioridade, você se acha menos do que é. Superioridade, você acha que é mais do que é. Você ainda vive num movimento, numa consciência de culpa? Então, são os parâmetros de avaliação para saber que nível de consciência nós ainda estamos. A Odete fala aí que devemos ter cuidado com as camuflagens, com o escamoteamento. Sim, porque muitas vezes nós entramos num processo de auto-engano. A gente pensa que não, ciúme eu não tenho isso não. Inveja de jeito nenhum, é muito vil esse sentimento, né? Cólera, de jeito nenhum. Espero pisar no seu calo para ver se não vai surgir. Se não surgir é porque realmente você já está no nível da consciência enobrecida. Se não, avalie-se. A pessoa que está com esses sentimentos, mas se ela deseja enobrecer a consciência, o que ela faz? A vigilância dela faz com que ela perceba o movimento egóico e trabalhe em função do valor essencial. Então, todos nós somos convidados a chegar nesse nível de enobrecimento da consciência. Agora, a criatura enobrecida, ela veio dos outros níveis anteriores a esse. O que é importante é que nós não nos auto-enganemos. Percebamos como nós estamos. Como nós estamos, e aí entra aquilo que ela colocou agora há pouco, a insatisfação com aquilo que se é, como se está, para que essa insatisfação nos remeta a níveis maiores. Se nós não fizermos isso, não há evolução, a gente fica estagnado. Então, primeiro passo, reconhecimento, não foi o que nós vimos? Reconhecer onde você está. Eu ainda sinto, sim, inveja, sinto despeito, sinto ciúme, sinto mágoa, me encolerizo, dá vontade de trucidar para outra pessoa. Mas na hora que vem, eu faço um esforço para amansar a minha rebeldia, para pacificar a minha cólera,
Então eu estou em processo de quê? De enobrecimento. Eu estou no processo de enobrecimento. Ainda não cheguei no nível de não sentir esses sentimentos aqui, mas eu estou trabalhando em função de chegar lá. Qual a conduta em referência ao próximo? Você pratica jogos psicológicos, retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecer toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante? São questões a nós observarmos se existem em nós. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com outras pessoas. Então, tudo aquilo que diz respeito a nós vai repercutir na relação com os outros. Então, se nós temos, por exemplo, nutrimos conosco o complexo de inferioridade ou de superioridade, nós vamos praticar jogos psicológicos com os outros. Se nós nutrimos ciúme e inveja, nós vamos ter um movimento de suspeita do outro. Está me traindo, olhou para o lado, está me traindo, olha, não. A pessoa chega no nível de entrar num estado de quase loucura por causa disso, porque ela entra nessa insegurança pessoal. E aí a relação interpessoal se torna descontrolada. Então são parâmetros de avaliação. Importante que nós vejamos tudo isso como parâmetros de avaliação, dentro da atitude responsável, de cumprimento do dever consciencial. Sermos seres autoconscientes que querem cumprir o seu dever e não fingir que está tudo bem. Para não entrar em sentimento de culpa, né, gente? Nem culpa, nem desculpa. Ação responsável. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, é natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro, embora não abdicando das suas próprias, nem mascarando-as para agradar ou exibindo-as para impô-las. Então, a pessoa serena consigo mesma, ela nem se impõe, nem quer agradar o outro, ela se relaciona naturalmente com o outro, respeitando o direito do outro pensar diferente dela, mas também não fazendo de conta que aceita o do outro simplesmente para se relacionar com o outro. Terceira etapa, de que forma desenvolve os valores íntimos em relação a si e aos demais? Então vejamos, neste caso faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se amando ou liberando-se sem ressentimentos, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta e pela convivência enriquecedora. Então, se a pessoa alcançou esse nível, que tipo de consciência ela tem? Enobrecida. Então, na consciência enobrecida, ela faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se amando ou liberando-se sem ressentimentos. Se o outro quer uma relação, ela se relaciona. Se o outro não quer, ela se libera sem ressentimentos. E a relação interpessoal se torna um parâmetro desse nível de consciência que a pessoa alcançou. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo e de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pelo amanhã. Então é exatamente a consciência enobrecida que se liberta de todas as questões egoísticas, egocêntricas e marcha em função
daquilo que traz dentro de si no nível consciencial. Os jogos psicológicos a pessoa faz com ela mesma ou com os outros. Na verdade, os jogos psicológicos é sempre com o outro, mas a origem dos jogos psicológicos são aqueles sentimentos: ciúme, inveja, despeito, cólera, ressentimento, o complexo de inferioridade, de superioridade, o desejo de agradar. Tudo isso produz os jogos psicológicos, sejam familiares, sejam os do relacionamento interpessoal como um todo. Tá? Então a pessoa só vai jogar se ela tiver um movimento egóico dentro de si. Então começa nela e vai até o outro. A criatura enobrecida não pratica jogos psicológicos, porque é o que nós acabamos de ver. Ela não quer agradar, nem quer convencer o outro de que ela é correta e o outro é errado. Ela não quer salvar ninguém, ela não quer entrar num processo de punir ninguém. E os jogos normalmente ou eles são de salvação ou de martirização, em que se pune o outro. Então a pessoa que, para identificar os jogos, ela necessita de uma autonomia, sim. Porque enquanto ela estiver no movimento do próprio jogo, ela não tomou consciência de si. Ela está no movimento egóico. No movimento egóico é o próprio jogo que ela vai praticar. Então, a hora que ela toma consciência, ela vê o quanto esses jogos são perniciosos e o quanto ela pode realizar para se libertar disso tudo. Então, ela se liberta do ciúme, da inveja, do despeito, do complexo de inferioridade, de superioridade. Ela é aquilo que ela é, né? Porque ela tem segurança em si mesma, confiança na vida, confiança em Deus. E se o outro que está com ela não a respeita, é um problema do outro, e ela sabe disso. Ela não se perturba com a deficiência do outro, mas ela estabelece limites na relação com o outro, porque ela não está a fim de agradar o outro, ela não está a fim de contemporizar com os equívocos do outro, e ela vive de forma enobrecida, sendo exemplo para o outro. Esse é o grande parâmetro. Nos jogos se entra o sentimento de antipatia só se a pessoa fazendo o jogo fizer de conta que não existe antipatia. Se ela sente antipatia e faz de conta só para relacionar com o outro, finge que não tem, isso é um jogo psicológico. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, gente. Vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a virtude da autoconsciência? Caso positivo, que mudança foi essa?
Neste encontro, refletimos sobre a relação que existe entre a autoconsciência e o dever consciencial na busca do discernimento. Busque sentir a possibilidade de desenvolver essas virtudes. Como você sente essas possibilidades que existem em você? Quais as disposições que existem em você para realizar os esforços e desenvolver essas virtudes? Você compreendeu o significado da prática do discernimento? Discernir o que é o melhor para você mesmo? Como você sente a sua vida aplicando as reflexões proporcionadas neste encontro? Você sente a possibilidade de melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação para realizar as suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades. Agora lentamente vamos retornando ao estado de vigília, trazendo fixada na mente e no coração essas reflexões que acabamos de fazer.